Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha boa, tudo certo com vocês? Eu estou falando agora com o 6º ano, certo? E na aula de hoje nós vamos estudar um novo conteúdo, mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos trabalhados até aqui. Nós estudamos os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? 6 conteúdos trabalhados até aqui. No capítulo 1, nós estudamos matéria e energia. Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E ela pode existir de 3 formas. A matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. E tudo que não é matéria, logo é energia. E a energia está relacionada com 3 coisas: trabalho, ação e movimento. Certo? E quando eu não tenho no espaço nem matéria, nem energia, é um espaço chamado de vácuo, certo? Se eu não tiver nem matéria, nem energia, eu vou ter um vácuo, certo? E a matéria, ela vai ter as suas propriedades, que podem ser divididas em 2 grupos: propriedades específicas e propriedades gerais. As propriedades gerais são relativas a toda a matéria. Já as propriedades específicas são responsáveis por diferenciar cada tipo de matéria, certo? Dentro das propriedades gerais, nós temos corpo, que vai ser o limite da matéria; objeto, que vai ser quando a matéria é usada como utensílio; massa, que é a quantidade da matéria; volume, que é o espaço que a matéria ocupa; extensão, que é até onde a matéria vai; inércia, que vai dizer que todo o corpo tende a permanecer parado se estiver parado, ou tende a permanecer em movimento se estiver anteriormente em movimento. Tem a propriedade da compressibilidade, que é a matéria poder se comprimir, e da elasticidade, de algumas matérias poderem se esticar. Ainda existem as propriedades da divisibilidade e da indestrutibilidade. Dentro das propriedades específicas, que são relativas a diferenciar uma matéria da outra, nós temos cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, dutividade, condutividade, magnetismo, viscosidade, volatilidade, certo? Também falei para vocês a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, eles não vão mudar a composição da matéria, como, por exemplo, quebrar, rasgar, destruir. Já os fenômenos químicos, eles vão apresentar uma mudança na composição da matéria, certo? Como acender um fósforo é um fenômeno químico, certo? Queimar um papel, fenômeno químico. Já rasgar o papel, fenômeno físico. Falamos sobre substância e misturas. Substâncias são uma porção limitada da matéria, certo? Que vai ter características específicas. Substâncias puras são substâncias formadas por só um tipo de molécula. E elas podem ser divididas em substâncias puras simples, quando só possuem um átomo, e substâncias puras compostas, quando possuem mais de um átomo. Como exemplo, dentro das substâncias simples nós temos os gases do oxigênio, do hidrogênio e etc. Dentro da substância composta, nós vamos ter a água, por exemplo, ou sal de cozinha. Depois, nós falamos sobre misturas. Misturas são a junção de 2 ou mais tipos de substâncias. O ar é uma mistura, a água é uma mistura, e as misturas podem ser classificadas de 2 formas: ou são homogêneas ou heterogêneas. As misturas vão ser homogêneas quando você não vê que aquilo está misturado, como, por exemplo, água e sal. Já quando você tem, por exemplo, água e óleo, que você
Tá vendo ali que está algo misturado? É uma mistura heterogênea, certo? Depois, nós falamos sobre os processos de separação das misturas. Dentre eles, existe a filtração, dissolução, decantação, sifonação, centrifugação, destilação simples e fracionada, evaporação, catação, peneiração, levigação, ventilação e imantação. Ao todo são 12 processos de separação de mistura que a gente viu cada um bem detalhado, certo? Depois nós falamos sobre o tratamento da água. O tratamento da água, ele pode ser dividido em duas etapas. A água vai ser tratada nos seus meios de saída. Toda água que sai da nossa casa é tratada numa ETE, que significa Estação de Tratamento de Esgoto. E toda água que chega na nossa casa, ela é tratada anteriormente por uma ETA, Estação de Tratamento de Água, certo? E os objetivos da Estação de Tratamento de Água são higienizar a água, fazer algo estético, que a água possa ser visivelmente pura e econômico. Por quê? Se você inibe as doenças que a água pode causar, você vai estar economizando um dinheiro que poderia ser gasto em outras coisas. E existem 5 etapas do tratamento da água. Quais são eles? O primeiro é a coagulação. Como acontece a coagulação? É adicionado na água algumas substâncias que fazem com que toda a sujeira do ambiente se junte. Certo? Essas sujeiras vão formar coágulos. Na segunda etapa, nós vamos ter a decantação. A decantação é o seguinte: os coágulos formados na primeira etapa vão ficar mais densos que a água, logo vão descer, certo? E quando ele chega ao fundo, a água é passada e embaixo desse túnel ficam só esses coágulos, certo? Depois nós temos a filtração para tirar as impurezas que permaneceram. E logo após nós vamos ter a desinfecção para matar os micro-organismos que podem afetar essa água. E por último, nós vamos ter fluoretação e cloração. O flúor, ele é colocado na água para auxiliar na proteção dos dentes, certo? E o cloro vai ser adicionado para matar germes e bactérias. Eles são adicionados em pequenas quantidades. Por quê? Em grandes quantidades eles vão fazer mal ao nosso organismo, certo? Depois aí, todo mundo quando estava online, acredito que assistiu às aulas sobre matérias sintéticas, certo? Nós vimos que a matéria pode ser dividida em 2 grandes grupos. Pode ser sintética ou natural. A matéria vai ser sintética quando o homem produz, certo? E vai ser natural quando a natureza produz. Boa parte da matéria é chamada de polímero. O polímero vai ser a união de várias substâncias iguais, várias bolinhas iguais. Essas bolinhas bem pequenas têm o nome de monômero. Vários monômeros formam um polímero, certo? E esses polímeros podem ser de 2 tipos: homopolímeros ou heteropolímeros. Os homopolímeros são quando todas as unidades desses monômeros são iguais. Já os heteropolímeros são quando essas unidades são diferentes. Esses polímeros, em grande parte, produzidos pelo homem de forma sintética, são negativos porque eles permanecem muito tempo na natureza, certo? Os polímeros também vão ser divididos em 2 grupos. Polímeros naturais, como a celulose, as proteínas, o látex e o amido, aí que eu expliquei cada um na aula. E os polímeros sintéticos, como o isopor, o plástico, PET e PVC. E o nome dos polímeros existe
com o acréscimo da palavra poli no começo e o nome do monômero, certo? Por exemplo, o isopor vai ter o nome químico de poliestireno. O nome do monômero do isopor é estireno. Aí você acrescenta poli mais estireno, vai ter o nome químico do isopor, certo? Depois nós falamos sobre os medicamentos e suas importâncias. Os fármacos vão ser substâncias químicas usadas na saúde como princípio ativo. O princípio ativo vai ser a parte do fármaco que vai poder agir no nosso corpo. Esse princípio ativo tem o nome de medicamento, certo? E os medicamentos podem ser usados com vários objetivos, como, por exemplo, prevenir doenças, curar, aliviar dores e sintomas e auxiliar na realização de exames, certo? Esses medicamentos devem ser usados na hora certa, o medicamento certo e pela indicação correta, certo? Sempre é importante nós consultarmos a bula, que é aquele papel enorme que fica dentro do remédio quando a gente compra, e o médico. Depois nós vimos os impactos socioambientais dos plásticos, certo? Eu falei para vocês que toda atividade humana vai gerar poluição, certo? E essa poluição, como nós encontramos no começo do ano, pode ser feita a partir da atmosfera, da água, o acúmulo de lixo na área urbana e dentre outros locais, certo? E para auxiliar na diminuição desse lixo, devemos ter os famosos 5 R's. 5 atitudes para nós repensarmos as nossas atitudes frente ao meio ambiente. Quais são os 5 R's? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Devemos ter também 7 atitudes para evitar o impacto ambiental. Dentre eles temos economizar água, evitar o uso de energia de forma exagerada, separar o lixo, usar menos automóveis, comprar o necessário, utilizar produtos biodegradáveis e não jogar lixo nas ruas. Depois nós vimos alguns movimentos da Terra. Eu falei para vocês que Yuri Gagarin foi a primeira pessoa da Terra a ver o espaço, certo? Em 1961. E ele contribuiu para existirem algumas evidências de que a Terra é redonda. Dentre elas nós temos eclipse lunar, visualização dos astros em diferentes períodos do tempo, variação do formato das sombras, que a sombra vai se mover durante a diferença entre dia e noite. Depois nós falamos sobre alguns movimentos da Terra. Os movimentos da Terra, a rotação vai ser sempre o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, certo? E a rotação é responsável por diferenciar dia e noite. Já a translação vai ser um movimento realizado ao redor do céu, tendo através da órbita da Terra. Órbita é a trajetória que um corpo celeste faz sobre o outro, certo? Depois falamos sobre estruturas internas da Terra. Eu falei para vocês que geologia vai ser a ciência que vai estudar a origem e estrutura da Terra. Nós temos 5 divisões da Terra. Nós vamos ter o núcleo interno, de baixo, né, que é a menor camada. Depois o núcleo externo, manto inferior
manto superior e crosta. A crosta ainda vai poder ser dividida em crosta continental, que é a parte onde a gente está, e crosta oceânica, que é a parte do mar, certo? E também eu falei para vocês algumas camadas que existem no meio ambiente. Ó, a litosfera vai ser a camada superior ao manto, ou seja, a camada de solo. A atmosfera vai ser a camada de composição do ar. Dentro da atmosfera nós vamos ter a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e etc. A hidrosfera vai ser a camada de água presente na Terra e a biosfera vai ser a camada de vida presente na Terra, certo? E por último, nós vamos falar sobre minerais e rochas. A litosfera, como eu falei, que é a camada de solo da Terra, ela vai ser formada por rochas, certo? E as rochas são um conjunto de minerais. Os minerais são substâncias químicas sólidas que são produzidas a partir de processos que ocorrem na Terra, certo? Ainda temos o conceito de minério, que é todo mineral que possui valor econômico, como ouro, prata, cobre, alumínio, etc. E as jazidas, que são locais onde são encontrados muitos desses minérios, certo? Também falamos sobre classificação das rochas. As rochas vão poder ser divididas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas vão ter origem a partir do carvão. As rochas sedimentares vão ter origem a partir do sedimento. Sedimento é sinônimo para areia e ele vai ser formado a partir do vento e da chuva. E as rochas metamórficas são formadas a partir de transformações que ocorrem na Terra, certo? Então, gente, agora vai começar a segunda parte da aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo certo com vocês? Então, nós vamos agora para a segunda aula dessa semana, certo? Nós vimos a questão aí da página 80, questão 1, 2, 3 e 4. E aí da página 81 nós vimos a continuação da questão 4, a questão 5, a questão 6, 7, 8 e 9. E na aula de hoje nós vamos ver a 10, 11 e a 12. Dá continuidade a mais páginas, certo? Ó. Tentem fazer essa questão aí, certo? Eu vou dar 30 segundos para vocês lerem, certo? Vocês vão ler e tentar pausar o vídeo e tentar responder, certo? E aí, fizeram? Ó, os egípcios, deixa eu dar um zoom aqui. Os egípcios eram capazes de medir a passagem de horas por meio de um gnomon, cuja sombra funciona como um ponteiro e seus referenciais eram o nascer, o pôr do sol e o meio-dia, que é a base do relógio solar, certo? A questão diz o seguinte: explique o porquê de um relógio solar não ser totalmente preciso. Bom, vou reler aqui a questão, certo? Caso vocês não tenham entendido. Os egípcios eram capazes de medir a passagem das horas por meio de um gnomon, cuja sombra funciona como um ponteiro, e seus referenciais eram o nascer e o pôr do sol e o meio-dia, certo? 3 referenciais. A questão está pedindo para a gente explicar o porquê de um relógio solar não ser totalmente preciso, certo? Porque a Terra, a movimentação da Terra, ela vai ter irregularidades. E também nas suas órbitas. Órbitas, como a gente viu anteriormente, é toda a trajetória de um astro sobre outro. No caso, da Terra sobre o Sol, certo?
Questão 11. O astrônomo americano Carl Sagan costumava dizer que os seres vivos da Terra e todo o sistema solar é constituído de poeira de estrelas. O que significa essa afirmativa? Essa expressão é muito famosa de Carl Sagan, que vai dizer que todos nós somos poeira de estrelas. Ele elucida bem a questão da origem do universo, certo? Pois o planeta Terra, assim como todo o sistema solar, se formou devido a uma nuvem de poeira e gás de estrelas que explodiam há bilhões de anos atrás, certo? Próxima questão. Preencha os espaços corretamente e complete o cruzamento. Em latim, essa palavrinha aqui significa polos ou muito distante do Sol. Qual é a maior distância que nós chamamos do Sol? O afélio, certo? Aí a letra A. Vou botar aqui, afélio, certo? O movimento de 3 pontinhos é aquele em que a Terra percorre uma órbita elíptica ao redor do Sol. Se percorre ao redor do Sol, só pode ser a translação, certo? Qual é a ciência que estuda a origem e estrutura da Terra? A geologia. Chamamos de crosta a camada mais superficial da Terra, qual é? A crosta, certo? E níquel e 3 pontinhos são os metais que predominam na composição química do núcleo. Níquel e ferro, certo? Então aqui a gente tem translação, na letra B. Na letra C, geologia. Na D, crosta. E na E, ferro. Certo? A única que ele deu aqui completa foi terra. Vamos agora para a segunda parte da aula. Dando continuidade aqui, agora na página 84. Certo? Coloquem aí no livro de vocês na página 84 ou acompanhe aqui comigo, certo? Olha o texto. Se olharmos para o céu numa noite clara, sem lua, os objetos mais brilhantes que vemos são os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número muito grande de estrelas que são exatamente igual ao Sol. Embora muito distantes de nós, algumas dessas estrelas parecem de fato mudar sutilmente suas posições com relação umas às outras, à medida que a Terra gira em torno do Sol. Do livro aqui de Stephen Hawking, uma breve história do tempo. Aí a questão fala assim. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. O movimento da Terra, ao qual o autor se refere, determina uma órbita elíptica em que o planeta ora se afasta, ora se aproxima do Sol. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Esse primeiro aqui está verdadeiro. E o movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e das noites, está falso, certo? Porque o que faz ter dia e noite é a rotação, não a translação, certo? Esse.
As posições relativas do planeta e estrelas permitem há muitos séculos a orientação no espaço terrestre. A constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, e a estrela polar, no hemisfério norte, são pontos de referência para esse tipo de orientação. Verdadeiro também. E quarta, a preposição. A distribuição desigual das temperaturas, determinante da vida em distintos lugares da superfície terrestre, está relacionada, entre outros fatores, à forma esférica da Terra e ao ângulo da incidência dos raios solares. Verdadeiro também, certo? Então nós temos aí 1, 3 e 5. A única alternativa aqui possível seria a letra D. 1, 3 e 5 aí são verdadeiras, certo? Vamos agora para a segunda questão. A relação Sol-Terra faz com que, em qualquer lugar do planeta, ocorram diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e clima da Terra. Não entendeu? Vou ler de novo. A relação Sol-Terra faz com que, em qualquer lugar do planeta, ocorram diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta, no que se refere à influência desse movimento. As alternativas dizem assim: é o movimento de rotação que determina os ciclos de reprodução agrícola, portanto, indica quando plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar. Falso. Então, logo a alternativa certa, né? Que está pedindo a incorreta. Por quê? A rotação não vai influenciar aqui na plantação, certo? O que influencia na plantação é o clima e o que influencia no clima é a translação, certo? Letra B. Se a Terra não tivesse movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida, ou seja, muito quente, e a face escura seria gelada, sendo impossível viver no planeta. Verdadeiro também. O movimento de translação é que determina a duração do fotoperíodo diário, sendo que, para o hemisfério sul, a maior duração do dia iluminado ocorre em 22 de dezembro, quando inicia o verão. Verdadeiro. D. O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo com que haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera dias e as noites, certo? Rotação gera dia e noite, certo? Não esqueçam disso. E translação influencia no clima, na temperatura aí dos períodos, primavera, verão, outono e inverno, certo? Então, gente, por hoje era isso. Obrigado e até a próxima.